E vamos lá, outcrossbreeding é o terceiro tipo de cruzamento, né, previsto na bibliografia e na prática de criadores não só de gups, mas de várias outras espécies, não só de animais de pequeno porte, mas de grande porte, onde esses conceitos são replicados e têm igual importância no processo aí de proliferação das próximas gerações com mais qualidade e com uma integridade genética maior. A gente vê, por exemplo, nos canídeos, que foi, eu sempre lembro isso, né, que o GUP ele passa por um processo similar aos canídeos, que vieram por seleções artificiais feitas pelo homem, né, e aí, em cima de características esperadas, de companheirismo, de caça, de pastoreio, você foi aprimorando qualidades de funções ou fenotípicas desse animal, né? Evoluindo num determinado tipo de formato, tamanho, peso, dimensão, cor, pelo longo, pelo curto, pernas longas, curtas, velocidade, força, potência, agressividade, enfim, uma porção de outros comportamentos associados. E aí, após centenas de milhares de anos, aí fazendo pelo menos dezenas de milhares de anos, tendo esse tipo de composição do ser humano com os canídeos, você tem hoje centenas de raças. E um dos problemas de algumas raças é quando criadores fazem um excesso de inbreeding daquela raça, né? Que para nós a gente chama de linhagem, e isso acaba gerando problemas, né? Importantes na saúde do bicho, ou no tamanho padrão que muda, ou é muito comum a displasia em muitos cães, associada à degeneração da raça, né? Não obrigatoriamente todo o quadro de displasia, mas alguns cães têm essa perspectiva justamente porque não fizeram muito outcrossbreeding. Então, quando eu me proponho a fazer outcrossbreeding, eu vou estar buscando, né, linhagens distintas ou peixes, como eu expliquei, da mesma linhagem, porém sem nenhum tipo de parentesco. Então é o que eu falei, né? Tem alguns criadores que acabam citando esse segundo item, que é cruzar entre mesma linhagem sem nenhuma procedência, sendo um line breeding, e na bibliografia sustenta mais quando você tem algum tipo de parentesco distante. Mas é muito utilizado, é o que eu falei, o importante é você entender exatamente o que é, independente da conotação, né? E então quando eu uso esses cruzamentos, as combinações genéticas, elas precisam ter alguma compatibilidade. Caso em F1 eu já tenha a pretensão de conseguir um resultado interessante ou iniciar um processo de resultado interessante para as próximas gerações através desse cruzamento, então eu preciso ter alguma compatibilidade. Se você cruza, por exemplo, peixes sólidos com peixes em mosaico, peixes com a caracterização lace, você dificilmente vai ter um F1 que traga um peixe já fixado. Você vai ter características variadas, porque você tem genes muito distintos que se expressam em dominância ou recessividade e que podem gerar respostas inesperadas. Por isso que a gente precisa entender um pouquinho da genética, ou procurar entender um pouquinho da genética, para saber um pouquinho dos genes, se eles são dominantes, o que eles determinam em termos de fenótipo, se eles são recessivos, né? Se alguns genes suprimem outros em detrimento da presença de determinadas situações, então um gene combinado ao outro, um suprime o outro, mesmo não havendo uma dominância clara, isso pode acontecer ou em um estado de heterozigose, né? Quando eu tenho a combinação de genes, são sempre pares de genes, eu tenho um dominante e um recessivo, na verdade, o conjunto heterozigoto continua exercendo a dominância da manifestação dos fenótipos, mas a carga genética ela não é um homozigoto, ela é um heterozigoto, então ela carrega, é portadora de outras características que, dependendo dos cruzamentos que vão acontecer, isso aí pode gerar. O aprofundamento dessas questões conceituais ligadas à genética, a gente tem um curso que chama Genética Básica em GUPS, que eu conceituo todas essas questões para vocês, né? Para você.
de maneira bem clara, dentro da realidade do GUP, trazendo essa luz, principalmente para quem não tem obrigatoriamente conhecimentos avançados ou conhecimentos médios de biologia, para que fique uma coisa clara, porque isso aqui vira um verdadeiro vício, estudar e criar GUPs, né? Porque você quer sempre entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, esse curso ele está em processo de finalização, e para quem está no nosso grupo de WhatsApp lá, vai estar automaticamente sendo avisado quando ele for lançado, tá bom? Porque ele complementa também todos esses conceitos, essas informações. Então vem comigo, vamos na prática ver isso. Vamos lá. Exemplo, peguei um macho da linhagem 1 e uma fêmea de uma outra linhagem. Fui passear fora, né? É como se eu pegasse um macho lace e cruzasse com uma fêmea mosaico, ou como se eu pegasse um exemplo que eu gosto muito de dar no autocrossbreeding, pela compatibilidade, é um macho de Moscou Blue, e cruzar com uma fêmea de American Blue, que também carrega genes relacionados à expressão da cor azul, e que pode ser uma estratégia interessante para eu renovar tanto uma linhagem como a outra, né? Então tem o macho aqui do exemplo, o Moscou Blue, com uma fêmea, né, de American Blue, que são duas linhagens diferentes que têm alguns genes em comum, mas têm fenótipos diferentes, né? A proporção da distribuição de cores, o Moscou tem outros genes a mais do que tem o American, e assim vai. Eu vou ter a prole, que é o F1, olha que interessante. Então eu vou ter um peixe aqui que mistura a carga genética do macho 1 e da fêmea 2, né? Da linhagem 2. E vou ter aqui esses dois. Aí, o que pode acontecer? Eu posso ter peixes que não são especificamente um Moscou prontinho, né? E posso ter peixes que não são American Blue, não carregam as características obrigatoriamente específicas que caracterizam o entendimento do que é uma linhagem American Blue, tá? Então, aqui entram algumas possibilidades ao se fazer o outcrossbreeding com o intuito de melhorar ou trocar o sangue, trocar a carga genética fora de casa, ou seja, numa linhagem que não é a mesma da principal sua. Então vamos entender que você teria, por exemplo, o Moscou como prioridade, então eu vou poder, né? Olha lá, dependendo das características genéticas, dominâncias de genes envolvidos, como eu falei, podem nascer híbridos. Peixes híbridos é muito usado entre espécies, o cruzamento, mas a gente acaba usando, a literatura também coloca muito híbridos entre as linhagens, que são aqueles indivíduos que nascem com características misturadas, né, entre as duas, ou vai puxar mais para o macho, ou vai puxar mais para a fêmea, automaticamente. Então, até aqui, eu vou seguindo com essas informações. Como a gente pode ver, não é fazer, porque todo criador em algum momento passou na cabeça dele, nossa, que curiosidade de fazer o cruzamento de um full head macho com uma fêmea cobra, né? E assim vai, ou fazer um dragon, um dragon macho com uma fêmea de American Green, né? E assim vai. Então, antes de mais nada, a gente precisa ter um propósito claro, porque senão vamos criar uma porção de peixes que a gente nunca mais consegue, a partir deles, criar qualquer tipo de outra linhagem fixada, né? Se eu fizer cruzamentos aleatórios, eu vou ter combinações aleatórias e cada vez mais difíceis de serem limpas ou de fixadas, né? Vamos dizer assim, em cima de características que possam ser reproduzidas de geração para geração. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem demandas de pessoas que me perguntam, Vico, me fala uma coisa, se eu cruzar isso com aquilo, eu queria cruzar, eu tenho uns híbridos aqui, uns que eu comprei numa loja, mas eu preciso dar uma melhorada nele, com que linha que eu cruzo? É muito difícil sem você ter a procedência, quais foram os cruzamentos que antecederam para chegar naquele peixe que é um híbrido, que é um peixe que foi submetido a cruzamentos aleatórios, para você escolher uma outra linha, né, e efetivamente conseguir num prazo curto limpar aquelas características. Então é difícil, por isso que a gente sempre recomenda, passa a ser inteligente e econômico para quem quer ter peixes bons,
selecionar matrizes a partir de criadores que tenham bons peixes e que possam trazer o histórico da procedência e dos cruzamentos que foram feitos e qual a classificação daqueles peixes que se encontram. Eles vão fazer o primeiro consanguíneo, ou eles vêm de line breedings, eles vêm de quarta geração de inbreeding. Então isso é uma responsabilidade importante a falar e a gente perguntar quando adquire o peixe, porque isso pode mudar tudo nesse processo de organização, né? Ou mudar bastante coisas. Então eu preciso ter propósito para fazer o cruzamento fora, o out-cross breeding. E a ideia inicial de um propósito é quando eu quero fortalecer uma linhagem pré-existente, reforçando e reciclando a genética dela, ou até mesmo incrementando características desejadas. Por exemplo, eu tenho um peixe azul e vou cruzar esse peixe azul com uma outra linhagem que também tem expressão azul e que tem um brilho, uma iridescência muito grande, para que eu possa, esquematicamente, fazendo outros cruzamentos a partir do F1, voltando na linhagem principal e selecionando o azul com maior iridescência. Então, isso seria uma estratégia para adicionar características a uma linhagem principal ou reforçar a genética daquela linhagem principal, é o que eu estou colocando aqui nesse primeiro item. Segundo item, criar novas linhagens ou linhagens transformadas a partir da pré-existente, né? Das linhagens pré-existentes. Ou seja, eu quero criar um peixe diferente. Então, esse peixe diferente, eu vou ter que chegar a um peixe que não é nem da linhagem A nem da linhagem B que cruzaram. Ele vira um indivíduo C, diferente. E a partir dele, fazer cruzamentos de backcross, de inbreeding, abrir linhas, line breeding e ir selecionando as características que você quer que fique para as próximas linhagens na tentativa de fixação. E essa tentativa de fixação dessa nova linha ou dessa nova linhagem que foi criada a partir de linhagens pré-existentes, ela pode gerar, a partir de 3 gerações, até mesmo 8, 9 gerações, para você chegar onde quer ou conseguir efetivamente fixar essa linha, essa nova linha. Mas o out-crossbreeding ele é utilizado para isso também, né? Ou transformar. Eu quero lá ter uma linha, só que eu gostaria de na cabeça desse peixe, e eu já vivi essas situações, eu estou dando exemplos de coisas que eu já pratiquei, e eu quero que essa linhagem tenha, a partir de um determinado tempo, a cabeça dos machos preenchidas com a cor branco metalizada, que é proveniente de um gene silverado. Esse gene ele é linkado no cromossomo Y, que só o macho encaminha para as próximas gerações. E esse cromossomo tem genzinhos lá alocados. E está lá um gene que determina a cor silverada. Então, há uma grande probabilidade de uma alta estatística positiva de que a maioria dos machos em F1 eles apresentem efetivamente o preenchimento silverado na cabeça e com isso você modificou uma linhagem acrescentando um item. O problema é que muitas vezes você acrescenta esse item, mas acrescenta outros indesejáveis, manchou a cauda que você não queria que manchasse. Aí o que eu faria, Tavico? Com uma tentativa, eu cheguei no híbrido, num novo fenótipo que eu quero manter, mas estragou algumas coisas. Então eu vou usar como macho, eu tenho que usar a estratégia. Como esse macho de F1 já tem o silverado que eu quero, e é só o macho que manda no Y, né? Esse genzinho do silverado, eu vou usar esse macho de F1 e voltar numa fêmea, parente da fêmea da mãe, né? E vou também tentar fazer um primeiro consanguíneo e ir selecionando entre essas duas linhas abertas a fim de que eu aproxime cada vez o fenótipo. Então, daí eu já falei em 3 gerações de cruzamentos, né? Então, há uma necessidade de ter paciência, resiliência e algum conhecimento para prosperar positivamente na criação de novas linhagens ou de transformação de linhagens pré-existentes, que seria esse segundo propósito.
E olha lá, agora a gente entra dentro do Outcrossbreeding para uma análise das alternativas possíveis, né? Por exemplo, fiz o cruzamento do Moscow Blue, como eu dei o exemplo ali, com a fêmea American Blue, e vou ter o F1. O F1, o que acontece? Eu vou pegar uma fêmea do F1 e voltar no Moscou para fortalecer minha linha de Moscou. E por que eu estou voltando a fêmea no macho? Porque o macho, provavelmente, esse macho, ele carrega alguns elementos, do ponto de vista de genes, que estão ligados ao cromossomo Y, tal qual o exemplo anterior. Então eu posso usar essa fêmea, voltar nesse macho, para que eu mantenha o metal da cabeça do Moscou e vá trabalhando paralelamente em linha outras alternativas. Então, isso aí seria um exemplo de fazer um primeiro outcross breeding e depois fazer um backcross voltando no pai, que seria o backcross de retrocruzamento. Ou ainda, como a gente já falou anteriormente, fazer um backcross usando uma fêmea da F1 e voltando em algum macho parente do pai, mas não o pai, que seria o caso do backcross em linha. Eu utilizaria um parente mais distante do macho e usaria a filha dele, que cruzou com a American Blue, para voltar nesse macho em linha. Então, isso seriam alternativas possíveis a partir do outcross breeding, né, com o intuito de fortalecer a genética de alguma das linhas. Aí no exemplo eu estou dando a do Moscou. O que aconteceria no próximo passo após o outcross breeding? É essa abordagem. Olá, eu também poderia, dependendo das linhagens cruzadas, eu também poderia, paralelamente, utilizar o quê? Um backcross de um macho desse F1, fruto do outcross breeding, e cruzar esse macho com uma fêmea da linha da mãe. Com a mãe é mais complicado, por quê? Porque muitas vezes você não tem certeza, como essa mãe já está enxertada, que o próximo cruzamento dele já vai ser predominantemente dele o material genético, porque ela armazena espermatozoides do macho anterior. Então, usar uma fêmea parente da mãe, isso seria um backcross em linha, usando o caminho contrário. F1 macho, né? O macho do F1 com uma fêmea da linhagem da mãe, para que eu possa abrir uma nova frente e ir selecionando mais próximo do fenótipo que você deseje, né? Então, olha lá, a fêmea teria que ser virgem, com certeza, para evitar exatamente o que eu falei, né? Muito bem. E aí, fazer um primeiro cruzamento consanguíneo entre irmãos para buscar a manutenção das características combinadas que você buscou através daquele outcross breeding. Então, essa é uma outra possibilidade, né? Então, teve o outcross breeding, eu peguei, tive o F1 e vou fazer um primeiro cruzamento entre irmãos, mas é o primeiro consanguíneo. Às vezes a gente adquire peixe que está no quinto consanguíneo, quarto, terceiro. Esse é o primeiro, então ele pode ajudar a manter, desde que você escolha o macho e a fêmea selecionada, não é para botar todo mundo junto. Seleciona os que têm a característica mais desejável e aí segue em frente. Então, com isso, você já teria 3 linhas, né? Teria a linha que foi criada fruto do outcross breeding, fazendo o primeiro cruzamento consanguíneo, o backcross no macho, o backcross na fêmea. Você já abre 3 linhas e vai selecionando os peixes para fazer os próximos cruzamentos. O negócio vai ampliando na sua complexidade, mas é muito legal porque você pode a qualquer momento aí rever o vídeo, né, rever a nossa videoaula, o nosso curso, porque ele fica aí para você num prazo de 1 ano, disponível a partir da sua aquisição, beleza? Vamos em frente. Bem, backcross. Backcross ele pode acontecer quando eu utilizo, né, de alguma forma, a prole de um determinado cruzamento, eu retorno esse F1, essa geração, né, eu retorno a algum peixe da geração de cima, né, ou que represente de alguma forma parentesco com algum peixe, seja o macho ou da fêmea, mais distante. Mas eu estou retornando a linhagem
através da busca de uma carga genética A ou B, do macho ou da fêmea. Então a gente vai poder entender que um primeiro nível de backcross é o que a gente chama de retrocruzamento. Retrocruzamento. O propósito desse retrocruzamento é consolidar as características de uma determinada linhagem. No exemplo que eu vou dar, fortalecendo as características do macho. Então eu tenho uma geração P, né, que eu vou ter o macho e a fêmea, e esse macho eu quero fortalecer na prole as características desse macho, através de cruzamento inbreeding, para consolidar essas características que eu busco. Então, com esse caminho, com esse propósito, o que vai acontecer? Eu vou pegar ali um macho e cruzar com uma fêmea da mesma linhagem, e vou ter o quê? A geração F1, que é fruto do cruzamento desses dois peixes, né? Então, o macho e a fêmea, que eu tenho aqui, vão estar cruzando e vão estar gerando uma prole, e nessa geração, que aqui eu tenho como F1, eles vão ter características compostas da carga genética do macho e da carga genética da fêmea. Mas aí o meu propósito é consolidar a adaptação, as adaptações genéticas fenotípicas do macho dessa linhagem aqui que a gente está conversando. Então, o que eu vou propor? Um retorno pegando uma filha desse macho do F1 e cruzando com o pai. Então, eu vou ter aqui o parentesco, que eles existem, né? Esse parentesco, existe essa consanguinidade, como eu expliquei anteriormente, é um inbreeding, eu vou estar utilizando um macho que tem uma consanguinidade, mas eu quero fixar e aumentar a manifestação da característica desse macho às próximas gerações. E aí, a partir da próxima geração, eu posso fazer um line breeding, um outcross, posso renovar o sangue de alguma maneira, né? Na verdade, a carga genética. Então, nesse sistema de backcross, que envolve retrocruzamento, a gente tem, então, ó lá, o macho da geração P com a fêmea, melhor fêmea que eu escolhi da primeira geração de cruzamentos, que é intitulada como F1. Beleza? Então tem o cruzamento deles. O primeiro cruzamento foi esse é o segundo cruzamento. Vamos dar uma olhadinha como é que fica essa história, ok? Aí a gente tem aqui, ó, retrocruzamento, né? Voltando de lá, eu tirei daquele slide e vim para cá. Então, o pai do primeiro cruzamento com a melhor filha gerada do primeiro cruzamento entre esse macho e outra fêmea, eu vou realizar esse cruzamento e vou ter acesso a um F2 fortalecido nas características, ou predominantemente fortalecido nas características do parentesco do pai, enfim, dessas características que a gente está buscando. Qual é o cuidado aqui? Se eu já venho fazendo muitos cruzamentos consanguíneos e vou fazer um backcross com esse macho, talvez eu esteja chovendo no molhado. Eu posso prejudicar efetivamente é, os resultados, porque já venho fazendo, é como se a gente costuma dizer que a linhagem está cansada, ela já vem de algum tempo realizando cruzamentos consanguíneos, gerando aumento de probabilidade de degeneração, diminuição de vitalidade, como a gente falou, diminuição do grau de saúde. Então, assim, utilizar estrategicamente o reto cruzamento como um backcross, quando eu tenho a certeza de que não vem de cruzamentos tão sequenciados em consanguinidade. Né? Então, por exemplo, vamos supor que na tela anterior, o primeiro cruzamento que eu fiz fosse a primeira vez que eu fosse ter um cruzamento consanguíneo. E aí, no segundo cruzamento, eu faço um retrocruzamento com o pai, porque eu quero caracterizar mais as características desse pai. Ou se eu usei um full head de uma linha com um full head de outra, no primeiro cruzamento, no F1 eu vou pegar uma fêmea e voltar no macho, como eu estou exemplificando aqui. Então, estou dando uma outra alternativa para você fazer o backcross, para consolidar, vamos supor, a linha do pai tem tamanho maior e cor mais intensa. Então, eu cruzei com uma fêmea de outra linha, né?
mais da mesma linhagem, full head, nasceu a prole, o F1, peguei uma fêmea e voltei no macho, que é o que está acontecendo aqui. Aí peguei a fêmea do fruto desse cruzamento com o pai, e aí eu vou ter a prole F2. Essa seria uma situação mais interessante ainda do retrocruzamento, no qual eu volto no pai, mas o pai já cruzou com uma fêmea que tinha carga genética diferenciada. Então essa é a sugestão de melhor qualidade para você fazer no backcross. Quando você usa o retrocruzamento, é que o cruzamento já venha de linhas diferentes e aí eu volto no pai. Se eu utilizar o backcross com macho e uma fêmea que são irmãos, que isso seja da primeira geração, eles sejam F1. Para que no F2, quando eu for fazer o retrocruzamento com o pai, fazendo o backcross, eu não tenha um comprometimento tão grande de tantas gerações com um alto grau de consanguinidade. E a partir desse resultado do F2 eu venho a cruzar. Essa é a situação A. E a situação B é quando eu já faço no primeiro cruzamento cargas genéticas diferentes, mesmo fenótipo, mesma linhagem. Nasceu a prole, F1. Vou pegar a melhor fêmea e voltar no macho, ou melhor macho e voltar na fêmea, se a fêmea for o que eu estou querendo preservar com o backcross na minha linha. E aí, o exemplo que a gente está dando é com o macho, mas pode ser com a fêmea. E aí, eu ter a abertura da linha com sangue renovado, né? E com características mais presentes da sua linha principal, que tem as características mais importantes que você quer manter. Faz sentido ou não? Beleza? Ótimo. Então a gente viu o backcross, a alternativa 1, com um A e um B, né? Cruzando com indivíduos com consanguinidade, fazendo retrocruzamento backcross com o pai de uma filha, ou pegando linhagens, a mesma linhagem, de procedências diferentes, e o F1 pegando uma fêmea e voltando no macho, caso o macho represente a linhagem principal. Então eu chamei isso como um backcross 1, e aí o que acontece? Do backcross 2, que eu estou caracterizando pedagogicamente aqui, didaticamente, para facilitar o entendimento, ele vai ser um backcross em linha, o que eu acho mais interessante, né? Esse backcross em linha, ele funciona bem para quando você utiliza cruzamentos fora da linhagem. Ou seja, o propósito do que eu estou chamando de backcross em linha, ele vai consolidar, renovar a carga genética da sua linhagem, ou até mesmo modificar características de uma determinada linhagem, a partir de um cruzamento inicial de outcross breeding. Então a gente vai dar um exemplo aqui, e eu vou pegar uma linhagem A que eu vou determinar aqui, que é um Moscow Blue, é um Moscow Blue macho, e vou pegar uma fêmea de linhagem B, que vai ser uma fêmea American Blue. Tavico, por quê? Porque são linhagens que apresentam uma certa compatibilidade genética para a realização de outcross. Não são todas as linhagens que são compatíveis, e não são todas as linhagens sólidas que são compatíveis nos seus cruzamentos. Tá? Muitas vezes elas combinam características como se fosse uma hibridação dentro da mesma espécie, né? E dali você não consegue fixar. Muitas vezes você consegue, pela compatibilidade, a partir da segunda, terceira ou mais tardar a quarta geração, voltar às características compostas que você mais deseja. Então aqui a gente está pegando duas linhagens que são de certa forma compatíveis para cruzamentos fora, para o out-cross breeding. Então eu tenho a linhagem A, o Moscow Blue, a linhagem B, no exemplo, a fêmea da American Blue. Então está ali caracterizado o macho e a fêmea. A ilustração é simbólica aí, né? Eu não estou caracterizando efetivamente no ícone gráfico aí as cores específicas desses peixes, mas sim o dimorfismo sexual do macho e da fêmea aqui, ok? E aí a gente vai ter, através desse cruzamento, a prole, vão ter os alevinos que caracterizam o estamento de geração F1. Ah, legal. Então F1, então vão nascer peixes
que não obrigatoriamente todos eles têm a característica que você mais espera. A linhagem principal que a gente está querendo dar atenção em nível de renovação da carga genética e melhoria de determinadas características, como o fortalecimento do tom de azul, ou a iridescência, ou o tamanho do peixe. Então, eu estou usando um Moscow Blue com uma fêmea de boa qualidade do American Blue. E nasceu esse F1, essa prole. E aí, o que eu vou fazer no backcross? Eu não vou, tal qual o backcross 1, já que esse é o backcross 2, eu não vou no backcross 1, eu pegaria essa fêmea e voltaria no macho, certo? Aqui a gente está sugerindo o quê? Pegar essa fêmea e cruzar com outro macho, que também seria um macho da mesma linhagem A, mas não é o pai. É um primo, é um parente mais distante, um macho que vem dessa linhagem, mas não é especificamente o pai do F1. E vou cruzar com esse macho, olha lá, um macho parente não tão próximo do pai da linhagem A, fazendo um line breeding. Então eu parti de um outcross breeding e fui para um line breeding para que na próxima geração eu consiga consolidar as adaptações ou aproximar já da melhoria das adaptações do macho que está sendo cruzado. Ah, como é um Moscou, eu tenho características ligadas ao macho, que é, por exemplo, a cabeça metal, que eu preciso que ela aconteça nas próximas gerações. Então, portanto, o que acontece? Eu usei um macho parente da mesma linhagem A e coloquei com a fêmea, né, a fêmea, que é fruto do F1 desse cruzamento aqui, que é um hot crossbreeding. E aí, vou fazer um line breeding com esse macho que tem um parentesco não tão próximo, da mesma linhagem do pai. Ficou claro isso? Maravilha! Ok, mudando para esse slide, do final do outro, a gente importou de lá, né? Olha lá, o macho da linha 1, que é um Moscow Blue, no exemplo, parente do pai do cruzamento inicial, e peguei o quê? Uma fêmea, filha do cruzamento inicial, que foi feito entre um Moscow Blue e um American Blue, uma fêmea de American Blue. Então, olha lá, esse F1, essa fêmea F1, ela é resultante do cruzamento da linha 1 com a linha 2, certo? Ou seja, do Moscow Blue com o American Blue. E peguei um Moscow Blue agora e coloquei nessa fêmea do F1. Coloquei em contato com essa fêmea para efetuar o cruzamento um macho com algum nível de parentesco não tão próximo do pai dessa fêmea. Olha que interessante. E aí eu vou chegar nesse F2. Aqui é possível que você já chegue em boa parte da sequência de cruzamentos que você faz com a característica do backcross, principalmente do que eu intitulei como 2, você já chegue no fenótipo do Moscow Blue que você estava querendo ali, na maioria dos indivíduos aqui, e com o fenótipo satisfatório, com a intensidade de cor que você buscava, com o tamanho que você buscava. A partir daqui, você vai ter que selecionar os melhores machos, a melhor fêmea, talvez fazer um primeiro cruzamento consanguíneo, ainda para continuar na consolidação e a partir da segunda geração já buscar outra metodologia de organização do cruzamento. Essas renovações de como você organiza o cruzamento, elas são fundamentais para você continuar tirando peixes de altíssima qualidade e com isso renovar o seu plantel de maneira que ele fique com linhas diferentes, olha que interessante, linhas diferentes de uma mesma linhagem e com algum tipo de herança de consanguinidade distante de preferência, né? Ou até mesmo algumas linhas com diferença total de procedência de criadores e, portanto, a carga genética é diferenciada, porque aí você fica com linha 1, linha 2, mistura as duas, vira linha 3, colocou uma quarta linha que não é que não tem consanguinidade, você tem mais uma linha ali, e aí você pode organizar sistematicamente os próximos cruzamentos, que não é papo para o nosso curso daqui, vai ficar para o curso completo, né, que é o curso de planejamento de cruzamentos, onde você tem muitos protocolos ali sendo apresentados, e aí a gente vai poder ter condição de aprofundar esse tipo de